Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Então, continuando aqui na nossa reunião de novembro de 2020, estamos no primeiro dia de reunião, na sessão da parte da tarde do dia 17 de novembro de 2020. Então, iremos começar, o primeiro processo da pauta seria o número 23, porém nós temos um pedido de sustentação oral por videoconferência para o número 28 da pauta. Então, eu peço para o apoio, por favor, verificar se o patrono já se encontra e já fazer a convocação do patrono. Ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigada. O número 28 da pauta, contribuinte Jones Lang La Salle Limitada, e é recurso do contribuinte de relatoria do conselheiro João Vitor. Item 28 da pauta. Doutor Yuri Lobato, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Item 28 da pauta. Doutor Yuri Lobato, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Precisa botar na pasta aí. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Patrono é o doutor Yuri Lobato, Trench Rossi Watanabe Advogados. E também temos acompanhamento da procuradora, que também se candidatou para fazer o acompanhamento de todos os processos. A hora que também ela estiver já disponível para entrar, também pode, viu? Apoio. Também a procuradora pode também se verificar se ela está... Ok, presidente, ela não se encontra. Tá certo. Aí, então, o apoio verifica, né? Quando ela chegar, ela entra, não é isso? Sim, presidente, assim que ela entrar, eu levanto a mãozinha aqui. Ah, tá ótimo, obrigada. Então, já estamos com o doutor Yuri aqui, né? Já só falta agora liberar aí a parte do vídeo e do áudio. Estamos vendo aqui que... Ah, bom dia. Boa tarde, desculpe. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Então, vamos... já vimos também, já adentrou aqui a nossa sala a representante da Fazenda Nacional, doutora Patrícia, doutor Yuri. Então, podemos, então, já iniciar o 28 da pauta, que nós estamos antecipando. O primeiro processo seria o 23, mas depois nós resgatamos e sempre damos preferência para se tiver a sustentação oral, ou acompanhamento. Então, 28 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, contribuinte Jones Lang La Salle Limitada. Eu quero, então, só aqui fazer, então, a chamada rápida dos conselheiros. Conselheiro Mário, conselheira Ana Cecília, conselheiro Pedro Paulo, conselheiro João Vitor, conselheiro Maurício, conselheiro Marcelo Milton, é o suplente convocado no lugar da vaga da conselheira Ana Paula. Então, completando a representação do contribuinte, conselheiro suplente convocado Marcelo Milton, conselheira Rita, e eu, conselheira Maria Helena, que estou presidindo o julgamento. Então, podemos, então, a hora que puder, já iniciar o relatório, e depois o senhor, então, vai ter o jeito de fazer a sustentação oral. Pois não. Boa tarde a todos. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, que foi totalmente admitido pela presidência de Câmara para a rediscussão da seguinte matéria, a decadência quinquenal. Eu transcrevo a ementa, peço licença para não lê-la. No recurso voluntário foi dado parcial provimento ao recurso, e o sujeito passivo interpôs, então, recurso especial, alegando que, conforme paradigma decorrente do acórdão 2401.00566, o prazo decadencial a ser aplicado às contribuições previdenciárias é de 5 anos, e estão decaídas todas as contribuições. Só lembrando aí que no acórdão de recurso voluntário, decidiu-se que a decadência era decenal, conforme determinava o artigo 45 da Lei 8.212 de 91. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pediu o desprovimento do recurso. Esse é, em síntese, o relatório. Obrigada. Podemos, então, passar para a sustentação oral. Conselheiros, boa tarde. Eu gostaria de
cumprimentar o nosso relator, o conselheiro João Vitor, e agradecer pela síntese do relatório. E gostaria de cumprimentar também a presidente, Maria Helena, em nome de quem eu estendo meus cumprimentos aos demais conselheiros. Eu também vou ser bem sucinto na minha sustentação oral. Como foi bem explanado pelo relator, de fato, trata só de uma discussão, né, do período decadencial, que o acordo ACO entendeu que seria a aplicação lá do artigo 45 da Lei 8.212, que foi declarado inconstitucional pelo STF, e eu acho que esse talvez seja o ponto alto da minha fala, chamar atenção para a existência, né, dessa súmula e dessa revogação, dessa inconstitucionalidade do artigo 45, né, que julgava constitucional o prazo de 10 anos, né, e aí a recorrente chama a atenção para a inconstitucionalidade desse artigo que foi aplicado pela turma CO, e aí com isso a gente pede a aplicação do artigo 150 com base na súmula 8, né, do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente chama atenção também para o fato de que o contribuinte, nas competências cobradas, ele efetuou o recolhimento, e aí isso também vai de encontro, né, ao exposto na redação da súmula 99 do CARF, né. Então, por essas razões, né, acho que fazendo uma breve síntese das razões do contribuinte, a gente pede a subsunção dos fatos ocorridos no presente processo, né, a súmula vinculante número 8 do STF e a súmula 99 do CARF, né. Nesses termos, a gente pede total provimento do nosso recurso especial, e essas são nossas razões. Desde já agradeço pela atenção e me mantenho à disposição. Obrigada. Podemos, então, passar para o voto? Pois Sim. não, então, você, João Vitor. Ok. O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, foi demonstrada a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que o recurso deve ser conhecido. Discute-se nos autos se o prazo decadencial do lançamento das contribuições previdenciárias é de 5 ou 10 anos e se estão decaídas as contribuições lançadas. Pois bem, a inaplicabilidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratavam da prescrição e decadência do crédito tributário, é o objeto da súmula vinculante número 8, como exposto pelo patrono. A ementa do precedente representativo da súmula demonstra que as normas relativas à prescrição e decadência são gerais de direito tributário e devem ser disciplinadas por lei complementar, ex-vi do artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, mais precisamente pelo Código Tributário Nacional, o qual foi recepcionado como lei complementar pela Constituição. Eu transcrevo a ementa a que eu me referi, peço novamente licença para não lê-la. Logo, a prescrição e a decadência do crédito tributário são quinquenais e regulamentados pelo Código Tributário Nacional, de modo que o prazo para o fisco constituir o crédito tributário tem natureza decadencial, estando previsto no artigo 150, parágrafo 4º do Código, ou no seu artigo 150, incisos 1 ou 2, a depender de cada hipótese. No presente caso, é inicialmente aplicado o disposto no artigo 150, parágrafo 4º, tendo em vista que a própria delegacia de origem informa, a folha 565, que existem recolhimentos parciais para as competências incluídas no débito, deixando de registrar a existência de dolo, fraude e simulação. Em verdade, como se vê na citada folha, a própria delegacia pleiteia a aplicação do referido dispositivo, que foi ratificado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em sede de contra-razões. Lembre-se, nesse contexto, que o critério de determinação da regra decadencial aplicável, se o artigo 150, parágrafo 4º ou o artigo 1731, é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluído na sua base de cálculo, a rubrica ou levantamento específico apurado pela fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude ou simulação. Se o sujeito passivo, então, ele antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se concorda ou não com o recolhimento tem início, e não havendo concordância, deve haver lançamento de ofício no prazo determinado pelo artigo 150, parágrafo 4º, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos em que se aplicaria o artigo 1731. Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a homologação pelo fisco, de maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial. Então, a princípio, seria aplicado, assim, o artigo 150, parágrafo 4º, a existência de recolhimentos parciais, ela é confirmada pela própria delegacia, nessa folha 565. Ocorre que é incabível o reconhecimento de decadência de todas as contribuições lançadas, como defende a recorrente. Com efeito, o presente lançamento foi realizado em 17 de dezembro de 2003, em substituição ao lançamento realizado em 30 de setembro de 2002, que foi anulado por vício formal. O lançamento abrange as competências 7 de 96 a 12 de 98. Ou seja, quando o lançamento originário for efetuado, em 30 de setembro de 2002,
estavam decaídas apenas as competências 7 de 96 a 8 de 97, em face do transcurso de prazo superior a 5 anos desde os seus fatos geradores. É importante frisar que o termo final do prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º, não ocorre apenas com a notificação do lançamento substitutivo, devendo ser considerada a data de realização do lançamento anulado por vício formal. Interpretando-se o artigo 1732 do Código Tributário Nacional, que regulamenta o prazo decadencial do lançamento substitutivo e de lançamento anterior anulado por vício formal, verifica-se que ele reabre o prazo, cujo termo inicial passa a ser a data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado, ressalvando-se, evidentemente, as competências já decaídas quando da realização do lançamento originário, em relação às quais já transcorreram o lustro extintivo. O dispositivo do artigo 1732, ele é objeto de críticas doutrinárias, eu transcrevo a crítica, peço para não lê-la, por necessidade de brevidade, mas, enfim, eu faço consignar que existe uma crítica a esse artigo, e como se vê, o artigo 1732 reabre o prazo para lançamento das contribuições que ainda não estavam decaídas quando da realização do lançamento originário, sendo equivocada até sujeito passivo no sentido de considerar tão somente o novo lançamento, e sendo assim, o recurso especial deve ser parcialmente provido para reconhecer a decadência das contribuições cujos fatos geradores ocorreram de julho de 96 a agosto de 97. Esse é meu voto. Ok. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Tá sem voz, Pedro Paulo. Porque eu entendi, você só manteve a decadência do lançamento que já estavam afastados pela decadência no lançamento anterior, né? Isso, exatamente. Tá, acompanho, sim, tá. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para declarar a decadência, não é isso? A decadência, aí você me diz, por favor... Eu acho que até a competência 8 de 97, presidente. Até a competência... Exatamente. 8 de 1997, isso. Certo? Isso. Então, ok, obrigada. Ficou entendido, então? Ficou sim, muito obrigado, conselheiros. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, doutor. Bom Boa trabalho. tarde. Então, eu peço para isso. É rápido? Agora as pessoas já sabem. Voltamos então ao curso normal da nossa pauta. O início da pauta hoje seria o processo número 23, né? E aí depois, então, sobrando tempo, nós seguimos aqui na nossa rotina, né? De ir resgatando os processos que ficaram para trás, né? E aí a gente vai aos pouquinhos e acho que vamos conseguir jogar tudo. Número 23 da pauta, então, é o primeiro processo agora da pauta da tarde. 23 e 24, contribuinte Objeto Brasil Confecções Eireli. Esses processos é o mesmo caso alguns processos que nós vimos pela manhã, 23 e 24, que a conselheira Ana Cecília foi designada ad hoc também só para aqui a relatoria dos processos da conselheira Ana Paula, que já tinham sido iniciado o julgamento. Então, assim, repetindo que a quem vota aqui já votou a conselheira Ana Paula e não vai votar, então, o conselheiro suplente, o doutor Marcelo Milton. E a conselheira Ana Cecília vai ter o direito ao voto dela como conselheira Ana Cecília. Então, ela só vai aqui relatar e explicar o voto aqui, que já ficou consignado. Então, eu vou dizer o que ficou aqui no 23 e 24, vista para o conselheiro Mário, os dois, né, convertido em vista coletiva. A relatora votou por conhecer do recurso especial e no mérito por dar-lhe provimento. O recurso é da Fazenda Nacional. Os dois casos, né? Nesse ponto, houve pedido de vista, não votaram os demais conselheiros. Então, como a conselheira votou, deixou consignado aqui no nosso diretório corporativo, e é esse voto que a conselheira
Ana Cecília vai ler ou resumir, enfim, como achar melhor, e vai proferir o voto, e vamos discutir, vamos continuar a votação daí de onde parou o pedido de vista. Pois não, então, conselheira Ana Cecília. Começa, então, já falando se pode ser os dois iguais, se os dois são iguais. Enfim. Deixa eu só conferir um minutinho aqui se o outro é exatamente semelhante. O resultado foi, assim, o que foi anotado aqui é igual, né? Mas não sei se tem algum. Uhum. Só conferir aqui para ter certeza que eu... Se você quiser, pode ir um por um, Ana Cília. Pode ir um por um, faz um, depois vê o outro. Enquanto o outro abre aqui, porque fica processando quando abre o da Não, pasta não há problema, é só você depois dizer se foi... Tá, ok. Aqui, isso agora ele ficou tentando abrir, aí eu não consigo mexer no outro, então tem que esperar ele abrir. Mas é bom que eu já vejo também, a mesma matéria, exatamente. Uhum. Certo. Eu vou passar aqui a leitura do primeiro. O primeiro é o de final 94, né, 2012-94. Aqui é recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. O crédito tributário, incluindo o período de 7/2007 a 12/2008, com contribuições previdenciárias destinadas às outras entidades, terceiros, no montante, aqui fala o valor, acrescido de multa e juros, as contribuições foram distribuídas nos seguintes autos de infração. Aí, auto de infração 37360-6192, que trata das seguintes contribuições: incidentes sobre remuneração de segurados empregados, contribuição para o FPAS, contribuição destinada ao financiamento do benefício previsto nos artigos 5758 da 8.213, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa. E o auto de infração de final 6206, com valor principal de 49.3 e total consolidado no valor de X, no qual foram incluídas as contribuições destinadas a seguridade às seguintes entidades: terceiros, Fundo FNDE, INCRA, SENAI e SEBRAE. Auto de infração de final 6184, código CFL 68. Em 26 de 9 de 2013, a DRJ, no acórdão de final 986, julgou improcedente a impugnação do contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido. Em 12 de 2 de 2015, a segunda turma ordinária da terceira Câmara da segunda sessão de julgamento exarou o acórdão de final 649, que não conheceu dos recursos voluntários relacionados aos autos de infração de final 6184 e 6206, em decorrência de requerimento de desistência total. Conheceu parcialmente do recurso voluntário apresentado em relação ao auto de infração de final 6192 e, na parte conhecida, deu parcial provimento, devendo a parcela ser recolhida na sistemática do Simples, a parcela recolhida na sistemática do Simples pela empresa, a ARM, correspondente à contribuição previdenciária patronal, será aproveitada para o abatimento do valor do débito lançado e não pago no período de 11 de 2008, 12 de 2008 e 3 de 2008, por meio do AI de final 6192. Aí aqui ela transcreveu a decisão, a ementa da decisão, e abaixo eu continuo em 7 de 2015, a Fazenda interpôs recurso especial arguindo a divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: compensação dos recolhimentos feitos pela sistemática do Simples. Aduziu à União que o acórdão recorrido entendeu possível a compensação ou o abatimento dos valores recolhidos pela sistemática do Simples com valores constantes do lançamento principal, tendo em vista a anterior desconsideração da inserção do contribuinte no Simples. Os acórdãos paradigmas, por outro lado, entenderam impossível esse abatimento. Então, as folhas 911 e 916, o contribuinte apresentou embargos de declaração, arguindo erros materiais e contradições na conclusão do voto. As folhas 923 a 929 constam as contrarrazões do contribuinte apresentadas em 2015, opondo-se quanto ao mérito arguído em sede de recurso especial da parte passiva, recurso especial, na verdade, da Procuradoria. Ao realizar o exame de admissibilidade de recurso especial interposto pela União, a terceira Câmara deu seguimento ao recurso, restando admitida para divergência a seguinte matéria: compensação
dos recolhimentos feitos pela sistemática do Simples. Cientificado do acórdão de admissibilidade, em 2016, o contribuinte requereu a análise de seus embargos de declaração e reiterou as contrarrazões ao recurso especial da União, já apresentados. As folhas 985 e 989, os embargos de declaração nos termos do acórdão de final 759 foram acolhidos para fim de suprir a omissão verificada no acórdão, de modo que a parcela recolhida na sistemática do Simples pela empresa, a ARM, correspondente à contribuição previdenciária patronal, seja aproveitada para abatimento do valor do débito lançado no debitcard de final 92, e não pago nos períodos compreendidos de 7 de 2007 a 13 de 2008. Intimada a Fazenda Nacional, interpôs novamente recurso especial citando interpretação divergente sobre a seguinte matéria: dedução das contribuições previdenciárias recolhidas por pessoas jurídicas interpostas optantes pela sistemática do Simples, segundo a União Colegiada da COR, entende ser possível a utilização pelo sujeito passivo dos valores pagos ao Simples por pessoa jurídica interposta para a quitação dos seus débitos previdenciários. Diversamente, a primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão entende que os pagamentos ao Simples efetuados pelas empresas interpostas não podem ser aproveitados para compensação com débitos de contribuições previdenciárias do verdadeiro sujeito passivo. Ao realizar novamente o exame de admissibilidade, a segunda Câmara deu seguimento ao recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: dedução das contribuições previdenciárias recolhidas por pessoas jurídicas interpostas optantes pela sistemática do Simples. Cientificado, o contribuinte permaneceu inerte, vindo aos os autos conclusos para julgamento. Aí eu já adentro no voto, presidente, do conhecimento. O recurso especial interposto pelo procurador. Eu ia falar, mas eu estava com o microfone desligado. Só perguntando se alguém quer discutir, se a conselheira pode prosseguir no voto. Tudo bem? Então, tudo bem, conselheira Nacili, pode prosseguir. Então, o recurso especial interposto pela Fazenda é tempestivo, atende os pressupostos de admissibilidade e, portanto, merece ser conhecido. Do mérito, o crédito tributário, incluído 7 de 2007 a 12 de 2008, com contribuições previdenciárias destinadas às outras entidades, terceiros, no montante que ela menciona o valor, ao qual foram acrescidos multas e juros. As contribuições foram distribuídas nos seguintes autos, que eu mencionei até na leitura do relatório, né? O auto de infração 619, final 6192, 6203, 06 e 6184. O acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso ordinário. O recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a seguinte divergência: a dedução das contribuições previdenciárias recolhidas por PJ interpostas optantes pela sistemática do Simples. O relatório fiscal delimita as questões tinentes ao lançamento, algumas merecem destaque. Esse relatório integrante do processo, deixa eu ver qual foi a parte mais importante aqui. Em auditoria realizada na autuada e concomitante na empresa ARM, constatou-se que houve simulação da contratação de empregados por interposta pessoa jurídica. Dessa forma, procedeu-se à apuração da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento dos empregados que estavam formalmente registrados através da empresa ARM como empregados objeto social, objeto Brasil. Constatou-se que a empresa elaborou e encaminhou o GFIP, com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o que constitui infração ao artigo 32. A medida provisória 449, transformada na 11.941, alterou a Lei 8.212, passando conforme a redação dada ao artigo 35A, no caso de lançamento de ofício relativo às contribuições não recolhidas e não declaradas, aplicar as multas do artigo 44 da 9.430. Então, constituem fatos geradores das contribuições não declaradas, remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados da empresa ARM, todos caracterizados por esta auditoria como empregados da empresa objeto social, Objeto Brasil, conforme a auto de infração do debitcard de 6192, onde estão indicadas as bases de cálculo. No período fiscalizado, a ARM Confecções era optante do regime especial unificado de arrecadação de tributos, o Simples Nacional. A autuada, no mesmo período, era tributada pelo lucro real e lucro presumido. Dessa forma, a contribuição previdenciária patronal e de RAT incidente sobre a remuneração dos segurados então registrados na RM, a qual era substituída pela contribuição do Simples, está sendo objeto de apuração do auto de infração 61982. Os salários de contribuição lançados pelo auto de infração 69112 foram declarados em GFIP da empresa RM, com informação
optante pelo Simples, portanto, foi declarado como devido na GFIP somente contribuições descontadas dos segurados com deduções legais. Aqui ela menciona o que foi trazido no acórdão recorrido sobre a matéria. E aí eu vou considerar aqui a última parte que menciona, não conheço do recurso voluntário, dos recursos voluntários, dos autos de infração 618, de final 6184, 6206, em decorrência do requerimento de desistência total, e conheço parcialmente do recurso apresentado em relação ao auto de infração de final 6192, e na parte conhecida do provimento parcial, devendo a parcela recolhida na sistemática do Simples, pela empresa RM, correspondente à contribuição previdenciária patronal, será aproveitada para abatimento do valor do débito lançado e não pago nos períodos de 11 de 2008, 12 de 2008, 13, que tem 13 de 2008, por meio do AI 37.360.6192. A do Zé União, que o acórdão recorrido entendeu possível a compensação ou abatimento dos valores recolhidos pelo Simples com valores constantes do lançamento principal, tendo em vista anterior desconsideração da inserção do contribuinte no Simples. Os acórdãos paradigmas, por outro lado, entenderam um impossível abatimento. Esse colegiado já se manifestou recentemente em caso análogo, quando se trata da referida compensação no que tange à cota patronal. Foi de relatoria o processo de final 2011, número 13, 2011, dígito 13, de relatoria do Mário. Aqui, ela consignou o trecho do voto. Deixa eu só ver onde é que está a conclusão. Ocorre que, por não ter havido a exclusão do Simples das empresas ditas de fachada, entendo correta a conclusão extraída no acórdão final 800 de que os pagamentos efetuados naquele regime têm causa jurídica e não devem ser objeto de compensação do presente lançamento, além do que não houve a descaracterização da personalidade jurídica das empresas interpostas, não sendo razoável reconhecer a legitimidade da recorrente, poder valer-se de valores recolhidos por pessoas jurídicas diversas com o fim de reduzir tributos por ela recorrente devidos. Então, dito isso, foi negado o provimento ao recurso quanto à matéria. Então, para melhor entendimento dos fatos de adequação do caso concreto, é importante ressaltar os detalhes da autuação. Eu acho que esses foram, até já li esses trechos aqui anteriormente. Aqui ela transcreve algumas partes do termo de verificação fiscal, do relatório fiscal, e aí eu vou passar aqui a leitura adiante das considerações que ela faz a respeito disso, tá, presidente? Comparando as decisões em apreço, observo que o acórdão recorrido merece reforma, isso porque ele ressalva, de modo geral, o direito ao abatimento dos valores pagos previamente à ação fiscal, o qual só é devido para aqueles recolhimentos que tenham sido realizados em via própria para o mesmo fato gerador, parcelas segurados, ressalvada a impossibilidade de compensação com os valores recolhidos na sistemática do Simples Federal e Nacional, mediante a utilização de documento único de arrecadação, cota patronal, os quais não se prestam a recorrente para fins de dedução do crédito tributário lançado pela fiscalização. Diante do exposto, eu conheço do recurso interposto pela Procuradoria da Fazenda para, no mérito, dar-lhe provimento. Sim. Conselheiro Mário. Presidente, eu tinha até pedido vista desse processo para dar uma olhada nessa questão e tal, mas eu concordo, eu já trouxe, aliás, já tem entendimento aqui no colegiado, um entendimento um pouco mais antigo, né, de que é possível a compensação, sim, mas a gente tem admitido a compensação da parcela dos segurados, aí pelo que foi relatado pela própria conselheira Ana Paula e agora pela a relatora ad hoc, conselheira Ana Cecília, a cota patronal. Eu tenho, inclusive, para essa, não sei se para essa sessão, mas para essa reunião, alguma coisa parecida com isso, mas que é cota do segurado empregado, em que eu, inclusive, reconheço a possibilidade de fazer o abatimento, mas nesse caso eu vou manter o entendimento que a gente já tinha aqui sobre a impossibilidade e acompanhar a relatora dando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Conselheiro Pedro Paulo. Desculpe. Agora é a conselheira Ana Cecília, que ela agora estava relatando como a conselheira Ana Paula. Desculpe. Assim também é assim, né?
Tudo bem. Eu vou acompanhar, relatora, o voto que ela menciona do Mário, que à época até votei junto, acompanhei o Mário naquele processo, no processo que ela utiliza aqui para fundamentar, então vou acompanhar aqui a relatora. Sim. Agora sim, conselheiro Pedro Paulo. Está sem som, Pedro. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu só queria entender se não é o caso de aplicação da súmula CARF 76 aí. João, a gente já discutiu isso aqui em outras ocasiões, com certeza você não estava, mas a súmula CARF 76 é uma súmula que está voltada especificamente para o imposto de renda, ela não é de uso geral, ela não se aplica às contribuições previdenciárias em razão das peculiaridades lá do imposto de renda e em razão até dos precedentes, né, que fundamentaram a elaboração dessa súmula. Se você quiser dar uma olhadinha rápida nos precedentes, mas a gente já discutiu aqui, chegou à conclusão de que essa súmula, embora eu já tenha visto, inclusive nesse voto que a Ana Paula cita aí, tinha o recorrido, ele fundamentava a sua decisão na súmula 76, e a conclusão a que a gente chegou foi exatamente essa, que essa súmula ela não é uma súmula de uso irrestrito, até pelas diferenças que existem entre as contribuições previdenciárias e o imposto de renda para esse caso específico, para essa situação específica. Parece que a súmula 76 tem a circunstância de que a pessoa excluída do Simples, ela autuada em outra modalidade, aí sim aproveitaria os pagamentos que ela mesma havia feito sobre esse temático. Na verdade, aí você na súmula 76, não é o caso, né? Você não está afastando não está estabelecendo uma relação jurídica. Na súmula 76, você está excluindo a empresa do Simples, e aí aquela mesma empresa aproveita os recolhimentos que são feitos a título de imposto de renda. Entendi, tem razão. Bom, não é o caso de aplicação da súmula CARF 76, mas para evitar um enriquecimento indevido da Fazenda Nacional, eu entendo que é cabível a dedução aí do lançamento das contribuições de mesma natureza que foram recolhidas pela empresa. É uma empresa interposta, não é isso? Na sistemática do Simples Nacional. Hein? Realmente não é o caso clássico de aplicação da súmula, pelo que está me parecendo. Porque lá é a própria contribuinte autuada que foi descaracterizada, né? Aí ocorre aquela situação de você desmembrar o DAS, né? E deduzindo os tributos da mesma espécie. Aqui, na verdade, é como se fosse uma pejotização, né? Uma pessoa jurídica interposta, mas eu entendo cabível, assim, a dedução dos recolhimentos da mesma espécie para evitar eventual enriquecimento indevido aí. Então, eu vou divergir. Conselheiro Maurício? Por hora eu vou acompanhar, mas assim, eu estou assim, bastante na dúvida se a gente já votou diferente em situação análoga a essa, né? Mas eu vou acompanhar a relatora, porque assim, são situações bem peculiares, né? A empresa ela é exclusivamente uma interposta pessoa daquela, a outra lá, ou ela é interposta pessoa para uma outra empresa, ou tem negócios próprios também, e aí, evidentemente, o recolhimento que ela efetuou no Simples não se prestaria a aproveitar lá no outro lançamento, né? Mas eu vou acompanhar a relatora com essa observação de que, salvo engano, a gente tem um entendimento mais flexibilizado com relação a isso. Conselheiro Marcelo. Eu não voto, presidente, nesse. Desculpe, certo, é verdade. Desculpe. Conselheira Rita. Eu estou tentando puxar pela memória também essa observação que o Maurício fez. Eu acho que a gente já discutiu, mas eu acho que no caso de terceiros, de pessoa interposta, né, eu acho que na época a gente debateu exatamente essa possibilidade. Como você não teve uma desconstituição dessa pessoa jurídica e a gente não sabe como que ficou, né, a posição dela no jurídico, seria como permitir aproveitar um crédito de um terceiro que não pertence àquela relação jurídica. Isso, porque essa é a questão, é não saber ao fundo se aquela empresa interposta, ela era exclusivamente interposta à pessoa por objeto lá negocial da que foi autuada, ou se tinha negócio próprio.
E aí o recolhimento que ela eventualmente fez no Simples, como eu falei, né, não seria só da que foi autuada, né? Então, acho que a gente chegou a discutir que pensasse numa restituição, se fosse, né, mas, enfim, eu acho que nesse caso, realmente, se admitir o aproveitamento de um crédito que pertence a um terceiro, é um pouco mais difícil, assim, por hora eu acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, e são os dois iguais, né? São idênticos, conselheira Rita, conselheira Ana Cecília? São sim, presidente, só que nesse segundo aqui, apesar de ser recurso da Fazenda, no final está escrito negar provimento ao recurso do contribuinte. Aí o voto está diferente do outro, mas em cima ela coloca que é da Fazenda, que é o recurso especial da Fazenda. Sim, a gente não pode alterar, vou consignar o que nós decidimos, né? E aí... Aqui no voto está voto por conhecer do recurso interposto pelo contribuinte e negar o provimento. Da Fazenda, né? O recurso da Fazenda. O recurso da Fazenda. Perdão, bem, presidente, a gente está ainda no primeiro, né? Não, a gente julgou o primeiro antes de proclamar o resultado, e eu estou perguntando se o segundo é idêntico. Ah, tá. Então, aí tem essa diferença. O primeiro está correto. O primeiro, ela está dando provimento ao recurso da Fazenda, no final. Sim. E o segundo, que é o de final 39, nesse aqui ela está dando provimento, está conhecendo o recurso interposto pelo contribuinte e negando-lhe provimento. Sim, aí eu estou perguntando se o caso é idêntico a esse, só está errado. O caso exatamente, o processo é igual, na verdade, o voto é igual, só muda o último aqui, a conclusão. Sim, então nós temos que... Complicado aí, né? Complicado aí, porque a relatora estaria vencida. E alguém faria um voto... Não, mas tecnicamente não. Ela tá... É erro. Foi erro mesmo, ela votou... É erro evidente porque não é recurso do contribuinte. Isso, exatamente. Se para não mexer no voto, tem que manter o voto e embargar. Sim. É certo, correto. Nem tem recurso do contribuinte, por isso que é um lapso evidente, né? Certo. Então, eu vou conseguir dar o resultado dos dois processos, né? Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, né? Dar-lhe provimento. Vencido, só o conselheiro João Vitor, né? Teve mais alguém? Não. Vencido, né? O conselheiro João Vitor, que lhe negou o provimento, não é isso, João Vitor? Tá. E aí, então, o número 24 da pauta vai ser idem o 23. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso do mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento, vencido o conselheiro João Vitor, que negou o provimento, certo? É isso mesmo, presidente. Presidente, apenas a título de acréscimo, os senhores seguiram o mesmo entendimento de outubro de 2019 no acordo 9202.008.255, que foi no mesmo sentido que o doutor Maurício ficou em dúvida, mas, na verdade, houve um julgamento semelhante da ARCOM, também da relatoria da doutora Ana Paula, e o doutor João Vitor também ficou vencido sozinho. Então o João Vitor lembrou que tinha alguma coisa, todo mundo lembrou, e todo mundo votou igual, votou nesse outro. Muito interessante, a coerência do colegiado é importantíssima, né? Sim. Bom, aí a memória está ficando afiada mesmo, hein? Não, eu pesquiso. Lembrou e votou. Eu não confio, não, eu pesquiso. Bem, agora, então, passamos para esse 23, 24, número 25 da pauta. Continua a relatoria do conselheiro João Vitor. 25 também é um retorno, né? Dessa vez de relatoria do próprio conselheiro João Vitor. É o processo da contribuinte Orca Construtora Limitada, um recurso da Fazenda Nacional, que ficou com vista para o conselheiro Mário, convertido em vista coletiva. O relator votou por conhecer do recurso especial e, no mérito, por dar-lhe provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista, não votaram os demais conselheiros e etc. Aí, então, podemos, viu, conselheiro João Vitor, agir como sempre nós agimos,
fazer o resumo se quiser, enfim. Ok. Eu acho que esse processo não está retornando da semana passada, da sessão passada, né? Está retornando. Não, é da de setembro, eu acho. Então, Acho que todos é de setembro. Eu vou fazer o relatório com um pouquinho de cuidado, só porque Sim, como a gente já perdeu um ler pouco. também, não tem problema, não. É só porque, só para dizer que não há necessidade, se não quiser, se quiser resumir, se quiser ler, como achar melhor para o colegiado entender e para se fazer entender. Ok. É um recurso da Fazenda. A discussão aqui é arbitramento, desconsideração da contabilidade. Arbitramento, então, da base de cálculo das contribuições previdenciárias em obra de construção civil. Foi dado provimento ao recurso voluntário, em função disso, a Procuradoria interpôs recurso especial, alegando que, conforme paradigma final 342, a ausência de contabilização de fatos geradores de contribuição previdenciária é razão suficiente para que o fisco considere os registros contábeis não merecedores de fé e, como consequência, utilize o procedimento de arbitramento, e que, no mesmo sentido, o paradigma final 154 afirma que, quando a escrituração contábil não registra o movimento real de remuneração dos empregados em obra de construção civil, ou quando existam discrepâncias que comprometam a confiabilidade desses registros, o lançamento pode ser realizado por arbitramento da base de cálculo. O recurso foi admitido com base em ambos os paradigmas. O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentou contra-razões. Posso passar o voto? Sim, podemos. Eu indago se tem alguma dúvida. Podemos, então? Pode seguir, conselheiro. Ok, o recurso voluntário tempestivo foi demonstrada também a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, por essa razão estou conhecendo o recurso. Presidente, eu pediria licença só para fazer algumas observações com relação ao conhecimento. Sim, é verdade, é verdade. Eu não realmente conheceu no ano passado, eu dei uma olhadinha, queria fazer umas considerações. Então, desculpe, é porque eu nunca lembro se não, mas foi por uma coisa. Acabou de consignar aí. Então, nós prefere que nós primeiro julguemos Eu vou julgar, então, o conhecimento, viu, João Vitor? O João Vitor conhece, não é isso? E aí eu passo para o conselheiro Mário para o conhecimento, ele já coloca os seus posicionamentos da vista, e aí eu já tomo os votos do restante dos conselheiros sobre o conhecimento. Pode ser? Pode. Ok, tá bom. Vamos fazer assim, então. Ok. Aqui, presidente, deixa eu chamar a atenção aqui que o acórdão recorrido, eu vou fazer a leitura de alguns trechos que eu anotei aqui, do recorrido e dos paradigmas, e aí eu peço até mais uma vez para que vocês me ajudem, porque eu tenho medo de ser excessivamente rigoroso nessa questão do conhecimento. Mas vamos lá. No acórdão recorrido, o que se diz? Diz o seguinte: na situação sob enfoque, eu estou no voto vencedor do recorrido, no voto condutor. Verifico que o fisco justificou a adoção da aferição indireta em falhas contábeis, que podem ser resumidas em: letra A, contabilização de adiantamentos a empregados e pagamentos às pessoas físicas em conta própria para registro de serviços de pessoas jurídicas. Aí eu acho que por um errinho de digitação veio letra A de novo, desrespeito ao regime de caixa. Aí letra B, falta de contabilização de 2 notas fiscais. Letra C, divergência entre os valores declarados na GFIP, folha de pagamento e contabilidade para a obra em questão. Aí o relator continua. Nessa toada, somente cabível a aferição indireta do salário de contribuição quando o fisco se veja impossibilitado de apurar as remunerações com base nos documentos apresentados pela empresa. Na espécie, não se registrou a falta de apresentação de documentos necessários à quantificação da mão de obra, eis que foram disponibilizados os livros contábeis, folhas de pagamento, GFIP, recibos e notas fiscais, todos com vinculação inequívoca à obra. Isso eu estou falando do recorrido. E aí, como é caso de desconsideração da contabilidade, assim, só para ser um pouquinho mais rápido, eu vou direto no segundo paradigma,
que é o 2402003154, que aí trata de obra de pessoa física, né? E existe uma diferença nesse tratamento que se dá entre obra de pessoa jurídica com contabilidade regular, né? E obra de pessoa física ou daquelas pessoas jurídicas que não são obrigadas à apresentação da contabilidade, não a apresentam, né? Que no caso da pessoa jurídica com contabilidade regular, você utiliza a contabilidade, obviamente, os documentos, e na física, que é o caso do segundo acórdão paradigma, a regra é você trabalhar com o arbitramento, tendo em vista que pessoa física não é obrigada à apresentação de contabilidade, né? A apresentação não, a confecção de contabilidade. Então, com base nessa primeira questão, eu acho que não tem, nessa questão, nessa situação, eu acho que não tem como cotejar o acórdão recorrido com esse segundo paradigma, que é uma obra de construção civil de pessoa física. E aí eu vou para o primeiro paradigma, que sim, é uma obra de construção de pessoa jurídica, e em que o acórdão diz o seguinte: os erros apontados não são somente na contabilidade, mas nos documentos que lhe deram suporte. Eu acho que aqui já tem uma diferençazinha. Aí diz assim: isso porque a comparação realizada entre os documentos apresentados pela recorrente e os dados constantes do sistema da RFB demonstram diversas irregularidades, assim elencadas no relatório, folha 96. Aí ele vai elencando isso aí. Omissão de registro de remuneração pagas aos professores que trabalham sem formalização do contrato de trabalho no período de 2 de 2008 a 2 de 2009. Omissão de registro das remunerações efetivamente pagas. Ficou constatada a existência de remunerações extraoficiais pagas a todos os professores da instituição. Que aqui, nesse segundo, não é obra de construção civil, tá? É uma desconsideração de documentos e de contabilidade de uma forma mais ampla. Aí, depois vem a ausência de registro das remunerações pagas ao diretor Marcelo Henrique da Silva, no período tal, a ausência de registro de despesas com pessoal alocado para trabalhar nos vestibulares. Aí aqui ele cita quais são aqui os anos. Omissão de registro de valores pagos a título de prolabore, férias e rescisões de contrato de trabalho. Omissão de receitas auferidas com recebimento de mensalidades escolares. Distorções de receitas auferidas com recebimento de mensalidades escolares. Distorções nos lançamentos contábeis relativos a receitas obtidas com taxa de inscrição de vestibulares. Omissão de registro de receitas decorrentes do convênio firmado com a Matra para curso de pós-graduação. Aí continua aqui: o somatório de tais fatores são suficientes para descartar a contabilidade da empresa por ser imprestável à fiscalização, tendo em vista todas as regularidades existentes, cabendo à autoridade fiscal identificar a real situação contábil da empresa e lavrar o auto de infração com base na aferição indireta. Seria impossível utilizar a GFIP ou mesmo as folhas de pagamento para aferir diretamente a remuneração dos segurados, já que grande parte das remunerações não foram registradas nos documentos, conforme assim informado, prejudicando a presunção de veracidade de sua escrita contábil ante a omissão. Nesse sentido, cabe tecer algumas considerações acerca do arbitramento da base de cálculo da aferição indireta, e eu pulo um pedaço aqui, volto aqui no que diz o acordo, que é o seguinte: portanto, mesmo que a empresa apresente escrita fiscal regular, escrita contábil regular, qualquer outro documento da empresa que aponte para a realidade contábil distorcida da escriturária estará legitimada a autoridade fiscal a proceder com a fixação da base de cálculo mediante o critério de aferição indireta. Eu estou achando, assim, e aí por isso que eu peço que me corrijam se eu não estiver correto. Me lembro até hoje cedo de uma colocação aqui da conselheira Ana Cecília, quando foi fazer, numa que eu a acompanhei pelo não conhecimento, que é o seguinte: quando eu me deparei com o acórdão recorrido, eu, com muita tranquilidade, eu votaria no sentido do relator, porque eu acho que o
utilizado ali para descaracterizar a contabilidade, para descaracterizar, não, para se suscitar, para se descaracterizar pela fiscalização, realmente não é suficiente. Mas nesse primeiro acórdão paradigma, são muitos elementos que a mim, em particular, levaria a votar de uma forma diferente. Então, eu tenho dúvidas que se eu levasse essa situação do recorrido para o paradigma, se aquele colegiado chegaria à mesma decisão que chegou diante daquela situação que estava colocada a ele. Então, por isso, assim, eu peço, Vênia e ao relator, eu acho, assim, o primeiro paradigma, o segundo paradigma, por ser de obra de pessoa física, eu não vi como fazer o cotejo, eu acho que as situações são diferentes, e eu acho, assim, que as nuances entre o caso do recorrido e desse primeiro paradigma tornam, assim, as situações muito diferentes e me dificulta, assim, a enxergar a similitude fática entre essas duas situações. Então, por isso, eu estou achando que eu sei que não tinha sido levantada a questão de conhecimento, e às vezes, realmente, a gente está eu, em algumas ocasiões, já deixei de olhar e já reformulei aqui, mas eu acho, assim, estou achando muito difícil comparar uma situação com a outra e conhecer desse recurso. Sim. O conselheiro João Vitor mantém o conhecimento? E com relação ao paradigma da pessoa física, o Mário tem toda a razão, pessoa física realmente, você me corrija se o raciocínio não for esse, né, Mário? Porque estou interpretando o que você falou, eventualmente posso ter interpretado errado, mas pessoa física não está obrigada à contabilidade, e aqui, em tese, no acórdão recorrido, teria se identificado uma falha contábil, e se trataria de pessoa jurídica que está sujeita, vamos dizer, a um regime um pouco diferenciado, então realmente não haveria essa interpretação, essa similitude fática, melhor dizendo. É isso, Mário? Com relação ao paradigma da pessoa jurídica, que eu acho que é o primeiro, realmente, analisando sob essa ótica, que me parece que me parecia que essa questão que o Mário trouxe seria mais de mérito, não de conhecimento. Mas, realmente, se a gente transmudasse esse acórdão recorrido agora para aquele colegiado paradigmático que julgou o acórdão paradigma, melhor dizendo, dificilmente a gente poderia dizer que... Mudaria o resultado. Isso, Então, porque realmente as falhas que ocorreram no paradigma, elas são inúmeras, né? Diz respeito a empregados que não foram, inclusive, registrados, todos os empregados, né, Mário? Então, não foi uma falha pontual. Me parece também que no paradigma não se teria como chegar à base de cálculo real, que é o contrário do que foi afirmado na decisão recorrida, onde o acórdão recorrido alega que a autoridade fiscal tinha, sim, como julgar com base na movimentação real, nos valores efetivamente pagos. Então, a princípio, eu teria que mudar o meu voto mesmo para acompanhar aí as colocações que foram feitas pelo conselheiro Mário com relação ao conhecimento. Presidente, só para, assim, até para tranquilizar o conselheiro João Vitor, eu só consegui enxergar essas coisas também quando eu estava fazendo análise de mérito, porque realmente você passa pelo conhecimento, quando você vai para o mérito, que vê essa questão, vê que, assim, pelo menos para mim, no mérito, aquelas irregularidades em tese que serviram para desconsiderar a contabilidade foram muito sutis, aí foi que eu me ative a considerar o que tinha no paradigma, senão não teria problema nenhum em acompanhar o conselheiro João Vitor no mérito, com toda certeza. Bem, então o conselheiro João Vitor, relator, reformula, né? Uhum. Aqui nosso colegiado, aqui estamos em colegiado exatamente para discutir, por isso mesmo se pede vista e se faz a vista coletiva, exatamente para ter essa discussão rica, com várias visões, e eu acho que aí é algo muito precioso aqui, eu acho, no julgamento colegiado. Então, o conselheiro João Vitor reformula, não é isso? E aí, não conhece o recurso, o conselheiro Mário não conheceu, né? E, inclusive, suscitou toda essa discussão. E conselheiro Ana Cecília?
Presidente, comparando realmente aqui o paradigma ele elenca umas 8 irregularidades aqui. E se pegar aqui o acórdão recorrido, ele indica 4 irregularidades bem... Sim, a questão é muito diferente, né? Os pontos que são as situações que são apontadas como irregulares, lá no paradigma, elas são muito... são mais extensas, mais abrangentes, o que afasta que a possibilidade de entender que há uma divergência jurisprudencial, porque são situações bem diferentes. Lá as irregularidades são maiores. Então, eu vou acompanhar aqui o relator, né, no caso, porque ele alterou aqui o voto para não conhecer, eu vou acompanhar o relator reformulou. Certo, obrigada. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho, o relator, né, no caso. O relator já reformulou. O relator, o conselheiro Maurício. Acompanho o relator, presidente. O voto reformulado. Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, esse nós estamos no 25, né? Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso, né? Agora, então, seguindo aqui na nossa pauta, o número 26 da pauta. Número 26 da pauta, 26 e 27, processos de minha relatoria, Agrofood, importação e exportação, é o nome do contribuinte, e recurso da Fazenda Nacional. Eu acho que eu já coloquei aí na pasta, né? Acho que já coloquei, né? Coloquei. Eles não são semelhantes, não, eles têm diferenças. Aí, então, se permitirem, eu já iria seguindo o voto, como a gente muitas vezes faz, no voto, já vou... Eu pediria só uma licença, um minutinho, para eu pegar aqui uma água. Só um minutinho, tá? Como eu vou começar aqui a relatar, eu tenho que... Só um minuto. Obrigada. Bem, então vamos, agora o número 26 da pauta, né? 26 e 27, mesmo contribuinte, que eu já informei aqui. Então, eu vou passar aqui direto para o voto, e pelo voto eu vou pontuando aqui o que nós temos. Recurso especial interposto, é um recurso da Fazenda Nacional, né? É tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos de conhecimento. Não foram oferecidas contrarrazões. No presente processo, encontra-se julgamento de debitagem número tal, aí eu fiz aquele quadrinho costumeiro, né? Que eu faço para explicar qual é, dentro da ação fiscal, o que nós estamos enfocando. É uma obrigação principal, empresa, SAT e terceiros. Certo. Então, aí eu estou tratando desse debitcard, que já está marcado aí no quadrinho, referente de contribuições previdenciárias, parte patronal é destinado ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa, RAT, bem como a destinada a terceiros, Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, incidente sobre valores pagos ou acreditados a segurados empregados e trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, autônomos e cooperativas de trabalho, Unimed, no período de 2 de 97 a 2 de 2007. A ciência do lançamento ocorreu em 22 de 8 de 2007. Bem, aí, conforme o relatório fiscal, as contribuições se referem a todos esses levantamentos aí.
Eu estou colocando os levantamentos e estou colocando os períodos, porque a matéria depois a gente vai ver a decadência, e aí a gente precisa saber certinho o que o acordo recorrido tratou para cada um desses períodos aí, para cada um desses levantamentos. O colegiado recorrido reconheceu a decadência até a competência 11 de 2001, pela aplicação do 1731 do CTN, para todos os levantamentos, tá? Quanto às competências 12 de 2001, 1 de 2002 e 5 de 2002, a decadência foi reconhecida pela aplicação do 150 parágrafo 4º, conforme recolhimentos antecipados registrados no DAD e no DSD, certo? Então, só um minuto. O recurso da Fazenda Nacional qual é o pagamento apto a atrair o artigo 150, parágrafo 4º, certo? Então, nós temos aí esse rol aí de levantamentos e aplicou-se o 173.1, e aí deu a decadência pelo 173.1 para todos até aquela competência 11, né? E depois o acordo foi olhando onde tinha pagamento para aplicar o 150 e aí ampliar a decadência ampliou para esses períodos aí. Ficou claro qual que é a matéria? Então, a Fazenda está inquirindo sobre o tipo de pagamento apto a atrair a aplicação do 150. Bom, feitas essas considerações, a gente vê que o colegiado recorrido, ele reconheceu, então, até 11 de 2001, depois, separadamente, pelo 150, 12 de 2001, 1 de 2002 e 5 de 2002, hoje ele entendeu ter pagamentos para esses levantamentos. Nesse passo, considerando que os levantamentos objeto da autuação referem-se a períodos diversos, a decadência foi assim declarada. Veja, decadência total. Por quê? Porque foi até 11 de 2001, né? Até 11 de 2001. Então, pegou total, né? Os levantamentos ALT, SP e FP. Os lançamentos abrangeram 2 de 97 a 8 de 2000. Eu tive que fazer isso aqui para poder explicar isso para o colegiado, porque o acordo não é claro assim. Então, a gente vai tendo que pegar o que foi decidido e tentar fazer vamos dizer, um resumo lógico para que o colegiado possa entender e se posicionar. Então, na verdade, como ele aplicou o 173.1 e considerou essa decadência até esse mês de novembro de 2001, 11 de 2001, então, ele pegou esses todos aí, por quê? Esses daí só iam até 8 de 2000, certo? Então, obviamente que, se ele foi até 2001, pegou o total disso aí. E depois, então, a decadência foi parcial, quando? No levantamento SPA, que é o período até 11 de 2001, que foi aplicado mediante o 173.1, e depois os levantamentos, o período até 11 de 2001, né? E os levantamentos COO, FPG e STG, por isso que eu coloquei no voto essas siglas explicando o que é. Eu vou só falar a sigla, mas aí está explicando cada um. Se vocês olharem aí em cima, tem todos os levantamentos. Períodos até 11 de 2001, mediante a aplicação do 173.1, e períodos 12 de 2001, 1 de 2002, 5 de 2002, pelo 150, parágrafo 4º do CTN, tendo em vista recolhimentos registrados no DAD e no DSD. Eu tive que fazer isso porque até para saber qual é o universo aí do recurso da Fazenda Nacional, certo? Então, vejam, o que já foi a decadência pelo 173.1, não tem mais que se ver nada, porque a Fazenda está falando o pagamento apto, né? Se não tem pagamento. 173, a gente não vê pagamento. Depois, o SPA, o próprio acordo recolhido só entendeu que tinha pelo 173.1, e foi até o 11 de 2001. E aí, a gente, então, se concentra nesses três aqui, tá? Por sua vez, ela visa rediscutir a espécie de pagamento apto a atrair o artigo 150, o que, obviamente, só vai abranger os levantamentos COO, FPG e STG. Aí eu já estou aqui dando
nome aos bois, COO, pagamento da Cooperativa de Trabalho Médico, Unimed, FPG, folha de pagamento após GFIP, pagamentos assegurados, empregados e contribuintes individuais, e o STG, Sinditragest, pagamentos a trabalhadores avulsos, aos quais a decadência parcial foi reconhecida mediante a aplicação do mencionado dispositivo legal, certo? Então, é isso aí que a gente vai se concentrar. Uma vez feito isso, e não é pouca coisa, feita essa separação, aí a gente se concentra aqui que esse é o recurso efetivamente da Fazenda Nacional. Relativamente à matéria objeto do recurso, a leitura do acordo de recurso voluntário, número 28.03.001.514, ora recorrido, integrado pelo acórdão de embargos, teve um acórdão de embargos, mas eu acho que não ajudou tanto assim para se entender bem, não. A gente tem que olhar bem lá para ver esses períodos e esses levantamentos. Permite constatar que o colegiado reconheceu a decadência pelo artigo 150, parágrafo 4º, em relação às competências onde havia recolhimento parcial, entendeu que o pagamento antecipado apto a tair a aplicação legal do referido dispositivo legal poderia ser relativo à rubrica diversa daquela que foi objeto da autuação. Esse foi o fundamento para ele aplicar o 150. Aí está aqui, ó, até coloquei aqui os acórdãos, né? Tá? E depois o que integrou aí, o acórdão de embargos que integrou. Assim, constata-se que o acórdão recorrido, quanto aos levantamentos FPG e STG, né? Eu vou falar a sigla e vocês têm aí a significado de cada um deles, tá? Que era a remuneração folha de pagamento e o avulsos, aplicou o entendimento da súmula CARF. Ele aplicou esse entendimento, tá? Nesse caso, o artigo 67, parágrafo 3º, ele determina que não cabe recurso especial. Confira isso aqui, ó, não cabe recurso especial decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula, ainda que ela não existisse na época do acordo. Assim, tendo em vista que o exame de admissibilidade do recurso especial foi levado a cabo em 15/3/2017, portanto, quando já em vigor o RICAF aprovado pela portaria 343 de 2015, ao apelo somente poderia ter sido dado seguimento relativamente ao levantamento COO, tá? Porque essa súmula, ela é de 2014, né? 13 ou 2014, certo? Então, quando foi feita a admissibilidade, já tinha o novo regimento dizendo que não cabia a súmula e já tinha a súmula, a própria súmula, certo? Ou mesmo que não tivesse a súmula, mesmo que não tivesse a súmula na época do acórdão, acho que não tinha a súmula, mas, enfim, já tinha o regimento, é o mesmo caso daquele que a gente viu do conselheiro João Vitor, né? Já tinha justamente foi para esses casos que se colocou isso, ainda que não tivesse a súmula na época do acórdão, porque justamente para si também não se trazer para a Câmara Superior uma coisa para aplicar a súmula, só para aplicar uma súmula, se já foi aplicado o entendimento da súmula. Então, eu entendo aqui, né, que uma vez que o despacho de admissibilidade foi 15/3, quando já em vigor o RICAF, né, que dizia isso, que não cabia, ainda que a súmula não estivesse em vigor, ao apelo somente poderia ter sido dado seguimento relativamente ao levantamento COO, que é pagamento à cooperativa de trabalho, Unimed, que foi fundamento no artigo 22, inciso 4 da 812, aos quais não se aplica a referida súmula. O resto todo, aquela questão toda de folha de pagamento, salário indireto, enfim, isso tudo era a aplicação mesmo na súmula. Então, a divergência, eu entendo que a divergência foi demonstrada pelo paradigma representado pelo 9202-01780, que, tratando de obrigação tributária lançada com base no mesmo fundamento legal, aplicado no acordo recorrido, considerou que, inexistindo recolhimento para o regime jurídico específico da retenção, há de se aplicar o 173.1. No acordo recorrido, por sua vez, entendeu-se que o adimplemento de qualquer parcela incidente sobre a base de cálculo da contribuição ou remuneração seria apto a configurar o pagamento antecipado em relação a 15% do valor bruto anual fiscal, aplicando-se assim o 150, parágrafo 4º. Vejam, é porque o acordo recorrido, na parte que ele aplicou o 150, ele ampliou qualquer pagamento.
Aí eu tive que separar, vamos dizer assim, segregar o que era mesmo o caso que depois foi abrangido pela súmula e o caso que era uma coisa mais genérica, certo? E aí, então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso apenas quanto à decadência referente ao levantamento COO, que é contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social mediante recolhimento de 15%, da nota fiscal de serviço prestado por cooperados por intermédio da cooperativa Unimed. Porque esse é só aquele que normalmente que aquele não era o objetivo da súmula, não estaria abrangido pela súmula, certo? Então, depois disso tudo, vou tomar o conhecimento, estou conhecendo só em relação a essa parte, porque o resto, entendo que nem deveria ter sido dado seguimento, porque já tinha sido aplicado, já era o entendimento da súmula. E, a essa altura, o regimento já respaldava que na admissibilidade já se rejeitasse isso, certo? Conselheiro Mário. Eu acompanho. Ficou entendido essa parte? Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Presidente, só uma dúvida em relação a esse lançamento da cooperativa, né, que eu estava verificando. O recurso é da Fazenda, né? Não tem recurso do contribuinte. Mas, nesse caso, o 22, inciso 4, foi considerado inconstitucional. Mesmo assim... Mas é a decadência. É a decadência. Aí a gente... ordinária, não teria problema, mas aqui nós temos a cognição restrita, e eu estou tratando antes da preliminar, da decadência. Perfeito. Então, se ela for afastada, isso é uma questão de execução. Porque, perfeito. Okay. Na execução, no máximo, a gente faz uma recomendação no acórdão. Assim. Perfeito. Sempre tem essa mesma questão, o conselheiro Dene também aqui sempre queria que a gente já fosse direto para o mérito, mas a gente tem a matéria que é decadência e recurso à Fazenda Nacional. Não teve nem contra-razões. Sim. Teve nem contra-razões. Ok, certo. Presidente. Mas a sua dúvida é bem já era esperada essa dúvida, às vezes, de reconhecimento, às vezes, de ofício, até para já antecipar a execução, enfim, tá? Mas eu fiquei só nessa dúvida, mas eu entendi. Acompanhe, seu aqui a questão é a questão da cognição restrita, né? Perfeito. Aí, então, conselheira Rita. Acompanho. Então, por enquanto, no conhecimento, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas no que tange a decadência, que aí é bem a decadência quanto ao levantamento COO, tá? Porque esses casos de inconstitucionalidade, viu? Enfim, isso na execução não vai poder ser feito. Aí a gente sempre faz uma ressalva, não é isso que nós fazemos? Perfeito, presidente. Agora, então, relativamente a essa exigência, compulsão-se os autos, constata-se a ausência de recolhimento relativo ao fundamento legal em questão, artigo 22, inciso 4, da Lei 212, 91. Com efeito, só há recolhimento relativo à folha de pagamento, levantamento FPG, conformidade, e relatórios de documentos apresentados à RDA, que não podem ser aproveitados por não corresponderem ao mesmo fato gerador. Nesse contexto, assiste a razão à Fazenda Nacional, e, aliás, eu só posso também me fixar nesses três que o acordo recorrido deu, que é o recurso da Fazenda, que é janeiro, fevereiro e maio, que é onde ele achou o recolhimento, para ele qualquer recolhimento servia. E aí eu estou agora, filtrando, cheguei nesses três aqui, que é só o que está em jogo agora, só para esse levantamento cooperativo. Tá. Nesse contexto, assiste a razão à Fazenda Nacional ao asseverar a inaplicabilidade do artigo 150, parágrafo 4º, conforme já decidiu reiteradamente o colegiado, citando-se o acórdão 920204-572. Aí eu coloco aqui a questão de que esse fundamento legal não se pode aproveitar o recolhimento de um fundamento para outro fundamento.
Então, aplicando-se a mesma lógica do julgado acima, não há como aproveitar os pagamentos relativos à contribuição patronal incidente na remuneração de segurados empregados e trabalhadores avulsos para a situação em que se exige a contribuição da empresa incidente sobre valores pagos à cooperativa de serviço. É esse fundamento aqui, porém, podia ser qualquer um outro que fosse diferente desse. Assim, para a exigência de valores oriundos da retenção de 15% na nota fiscal, considerando-se como termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ser efetuado o lançamento. Como a acidência ocorreu em 22/8, operou-se a decadência até a competência 11/2001, que já foi dada, né? De sorte que a recurso deve ser dado provimento nessa parte. Então, diante do exposto, eu conheço parcialmente, só para esse levantamento, e, no mérito, na parte conhecida, eu dou provimento afastando a decadência do período de 12 de 2001, a partir do período 12 de 2001, que era aquele, era 1 de 2001, 2 de 2001, 1 de 2002, era 1 de 2001, 2 e 5 de 2002, tá? Eu posso colocar aí aquela nosso lembrete aí em relação a, assim, afastar da decadência, ressalva-se que o objeto da autuação, o mérito, aí se refere à exigência considerada inconstitucional. Mas aí mais não se pode fazer. Eu vou pôr isso aí, a gente sempre põe, na verdade, aqui eu pensei na hora em colocar, mas acabou que esqueci de pôr aqui, mas pode ter certeza que vou colocar. Até por essa lembrança do conselheiro Marcelo Milton, a quem agradeço. Bem, conselheiro Mário, então, estou conhecendo parcialmente, na parte conhecida, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda. Conselheiro Mário. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Microfone, Pedro. Conselheiro Pedro Paulo. Pedro Paulo. Desculpe, acompanhe, presidente. Conselheiro Está João aberto aqui, senão vai ser. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, ficou por unanimidade, vale conhecer parcialmente apenas no que tange a decadência do levantamento COO e no mérito, na parte conhecida, mérito do recurso, que é a decadência, na parte conhecida, dar-lhe provimento. Agora, e aí eu vou colocar aqui até um lembrete para a ressalva. A ressalva vai ser no seguinte sentido: afastada a decadência, ressalva-se que a exigência diz respeito a fundamento legal, já considerado inconstitucional pelo STF. Isso eu acho que nem precisaria, porque a execução já faz, mas eu vou colocar aqui e vou negritar. Bom, agora vamos para o outro, 27, que, salvo engano, já não é a mesma coisa. Bom, aqui, se permitirem já ir também no voto, que aí a gente já vai vendo coisa por coisa. O recurso especial, bom, está aqui o quadrinho, né, lá a segunda ali, agora obrigação retenção 11% sobre serviços, não é mais a cooperativa, sobre serviços, tá? O recurso especial interpostado tempestivo, estando perquirido, se atende aos demais pressupostos do seu conhecimento. Foram oferecidos contra razões tempestivas. Naquele outro não tinha sido, né, no anterior. O processo trata do débito adital, referente às contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade, correspondente à retenção de 11%, incidente sobre o valor do serviço contido nas notas fiscais de serviços emitidas pelas empresas Free Fast Express, RCA, Scorpions, Segurança, Vigilância Limitada e Zaras Express. Na primeira decisão, proferida pelo colegiado recorrido, que foi o acordo de recurso voluntário número tal, considerou-se o lançamento parcialmente procedente, visto que alguns levantamentos, esses daí, Free e Zex, em parte, não foram devidamente comprovados em face da descrição sumária dos serviços constante dos documentos que embasaram o lançamento, o que não teria permitido
o enquadramento entre as hipóteses de incidência do artigo 219 do RPS. Confira-se o que consta do voto do primeiro acordo recorrido. Está aí, ó, apenas os fatos geradores devidamente demonstrados pela fiscalização caracterizam a hipótese de incidência legal. Então, com isso, afastou-se um levantamento e uma parte de um que se entendeu que um pedaço estava comprovado. Tá? Então, está aqui, ó. Tá aí os três que eu estou... olha só. Até aqui no final, tá. Ressalvamos a competência 6 de 2005 do levantamento ZEX, onde o fato gerador foi corretamente demonstrado. Em série de embargos, a Fazenda Nacional apontou contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, alegando que o argumento ligado à violação do artigo 142 por questões relacionadas à falha na descrição dos fatos geradores ensejaria a nulidade por vício formal do lançamento, e não o seu cancelamento. Aí, então, o colegiado acolheu parcialmente os embargos e aí, então, registrou ali que seria, então, assim, já que quer colocar a situação em termos de vício, então é vício material, certo? Então, foi isso, em síntese, que foi feito no acórdão de embargos. Aí, assim, ó, esclarecendo que o vício que levou à improcedência é material. Assim, no acórdão de embargos, ficou esclarecido que o vício teria sido considerado de natureza material. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que o vício seja considerado de natureza formal. E, para demonstrar a divergência, indicou com paradigmas os acórdãos, esses aí, 32.01.00248 e 203.9332, transcrevendo as respectivas emendas. Então, aí as emendas. Com os destaques da recorrente. Destaque, tratando-se de discussão acerca da natureza de vício em lançamento de tributo, é imprescindível que se verifique o contexto da declaração de nulidade em cada um dos julgados em confronto, a ver se haveria similitude entre eles. Entretanto, a leitura das emendas dos paradigmas colacionadas pela Fazenda Nacional não permite conhecer a situação fática que teria levado à nulidade do lançamento do vício formal, de modo a possibilitar a demonstração da divergência interpretativa suscitada. Registre-se de plano que o vício tratado no acordo recorrido não foi exatamente na descrição dos fatos, sendo que o colegiado, em momento algum, se reportou ao vício como causa da nulidade, mas sim de improcedência do lançamento. Tanto que no embargo, quando você assim, é vício formal ou material, diz assim, não, a causa da improcedência do lançamento é material. Pela falta de caracterização e comprovação dos fatos geradores. Confira-se a conclusão do voto. Diz aqui, ó, julgar totalmente improcedente o levantamento tal e parcialmente procedente o levantamento qual. Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência, no meu entendimento, seria representado por julgado em que, em situação fática semelhante à do acordo recorrido, em face do mesmo arcabouço jurídico normativo, autuação por falta de retenção de contribuições previdenciárias na prestação de serviços que caracterizariam cessão de mão de obra, em que se houvesse considerado não ter sido comprovada a ocorrência do fato gerador, em face da descrição sumária dos serviços nos documentos que embasaram o lançamento. O colegiado considerasse que o vício que levou à improcedência da autuação seria de natureza formal. Entretanto, compulsando-se inteiro o teor do paradigma, o acordo, esse primeiro aí, por exemplo, de plano, constata-se que a situação não é similar ao do acordo recorrido. Vejam aí, ó. Eu vou logo lá para tá aí a parte do paradigma, né? Como se pode constatar, esse primeiro paradigma trata de imprecisão na quantificação do crédito tributário quanto à multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadorias importadas pela impossibilidade de apreensão de tais mercadorias, matéria que não guarda qualquer similitude com aquela apreciada no acordo recorrido. Nesse passo, o lançamento foi considerado nulo pela decisão de primeira instância, o que foi confirmado no âmbito do julgamento do recurso de ofício pelo CARF, pela inexistência de demonstração de cálculos e respectivos suportes probatórios que embasassem o demonstrativo de cálculo. Não foi o fato gerador, tá? De sorte que o desconhecimento dos valores e critérios de cálculo que respaldaram a exigência tributária pelo sujeito passivo e solidário foi considerado como óbice a compreensão do crédito tributário apurado, acarretando cerceamento de direito de defesa. Eu não entendi que essa situação poderia ser comparável a uma situação específica nossa,
E nós aqui, essa questão toda de nulidade, nós já, só para informar mais o conselheiro Marcelo, né, que nós já entendemos aqui que isso requer um mínimo de similitude fática. Não tem como se comparar situações assim absolutamente diferentes, né? Então, eu entendo que esse primeiro paradigma não se diz respeito a um demonstrativo do quantitativo, né, daquele quantitativo da multa. Quanto ao segundo paradigma, 203.09.332, verifica que o vício nele apontado, o que ensejou a nulidade para o vício formal, dizia respeito ao lançamento. A gente já viu esse paradigma outras vezes, aquele da conselheira Maria Tereza, se não me engano, que a imunidade da COFINS, que o colegiado considerou que a fundamentação legal do lançamento não era aplicável àquele tributo, mas sim ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Ela usou a mesma fundamentação, eram vários tributos, e ela usou a mesma fundamentação legal. Essa foi a nulidade aí, que foi o vício formal, certo? Mas, nesse caso aí, os processos, eles tinham as provas diferentes dos tributos, só que se aplicou a mesma fundamentação. Isso diz assim, tem que ser individualizar a fundamentação para cada um. Esse aqui nós já até vimos várias vezes aqui, né, acho que você já apreciou, a Rita já apreciou, acho que a Ana Cecília também, né, esse mesmo paradigma. Então, o trecho acima bem resume a situação do paradigma, que trata de um defeito de motivação que não refletiu a adequada razão da realização do lançamento, embasado em legislação que não era específica do tributo exigido, que não se pode comparar com a situação do acordo recorrido, que, como ressaltado no acordo de embargos, não tratou de erros formais, e sim do relato de insuficiência de comprovação de que teria havido prestação de serviço que configurasse a ocorrência do fato gerador, que seja a obrigação tributária, no caso, a retenção de 11% da cessão da mão de obra. Portanto, no meu entender, as diferentes conclusões a que chegaram os acordos recorridos, paradigmas, decorrem das circunstâncias específicas enfrentadas em cada caso. Nessas condições, não é possível, no meu entendimento, estabelecer o necessário paralelo entre os julgados em confronto, de modo a verificar a eventual divergência quanto à natureza do vício que ensejou os respectivos lançamentos. Portanto, os paradigmas não são hábeis à demonstração de divergência. Então, diante do exposto, eu não conheço do recurso da Fazenda. Vejam que aí, aquele levantamento, inclusive, que foi acolhido, que foi considerado improcedente em parte, né, um pedaço que se entendeu que estava demonstrado o serviço, né, aquela prestação de serviço ali, ele ali, nesse ponto, ele não considerou insubsistente, ele manteve o lançamento. Então, isso, assim, para mim, ficou assim, bem caracterizado que não era aquela coisa genérica, sempre, muitas vezes se faz, mas sim, se verificou efetivamente onde tinha, onde não tinha essa descrição, certo? Então, é isso aí, eu não estou conhecendo. Conselheiro Mário. Acompanhe. Conselheira Ana Cecília. Acompanhe, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanhe. Conselheiro Maurício. Acompanhe. Conselheiro Marcelo. Acompanhe. Conselheira Rita. Acompanhe. Então, esse é o 27, né? Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Tá, aí vamos, o 28 já foi julgado, né? Foi aquele que tinha assentação oral. Passamos, então, para o número 29 da pauta. 29 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, né? O embargo, né? Embargo de conselheiro, não é isso, conselheira Rita? O embargo da unidade. Não sei porque, vamos ter que colocar aqui, alterar aqui, corrigir a pauta, que, na verdade, é da unidade, né, Rita? É da unidade. Está como conselheira aqui. Então, o contribuinte é ASC, Assessoria de Serviços de Conservação Limitada, embargante e a Fazenda Nacional, está estranho aqui, né? Nessa pauta outra que eu tenho aqui, embargante, conselheiro e interessado, ASC e a Fazenda Nacional. Desculpa. É porque no embargo é sempre os interessados, desculpa. Já estava aqui,
Será que são dois embargantes? Não é possível um acordo com dois embargos. Certo. Não, os interessados é que são os dois, claro, quando o embargante é um outro que não é, um legitimado que não é parte, sempre os interessados são as duas partes, claro. Sim, podemos, então, passar ao relatório, conselheira? Podemos, presidente. São dois embargos, mas as matérias são distintas, então eu passo a cada um deles. O item 29, passo direto ao voto. Conforme consta do relatório, trata-se de embargos inominados, por meio do qual é apontado o lapso manifesto do acordo 9202005299, quanto aos efeitos ocasionados ao processo administrativo em razão da renúncia do contribuinte caracterizada pelo pagamento do crédito tributário em data anterior ao julgamento do recurso voluntário. O despacho de folhas 249 e 250, que deu seguimento aos embargos, assim delimitou a questão, abro aspas. Os autos foram encaminhados à unidade da Receita Federal de origem para ciência ao sujeito passivo e adoção das demais providências de alçada daquela instituição. Ato seguinte, a unidade da Receita retornou os autos ao CARF por meio do despacho de folhas 243, com a informação de que o presente auto de infração foi extinto pelo pagamento em dezembro de 2010, conforme telas do Sicob de folhas 244 a 245, e que a notícia dessa quitação constou do despacho de encaminhamento do recurso especial de folhas 218 e tela de folhas 217, o que não teria sido detectado pelo CARF. Por apontar inexatidão material devido a lapso manifesto no supracitado acordo, o despacho da unidade da Receita Federal deve ser conhecido como embargos inominados, com foco no artigo 66 do anexo 2 do RICARF. De fato, observe-se que o auto de infração em comento se refere apenas ao debicade de final 622, dígito 7, e que há informação da unidade de origem, as folhas 218, sobre sua quitação. Porém, tal circunstância, que caracteriza a desistência do sujeito passivo de discutir o débito na via administrativa, não foi considerada no acordo embargado. Assim, é notória a inexatidão material devido a lapso manifesto, de forma que, não localizado o ato de delegação de competência do titular da unidade para o signatário do despacho de embargar, ratifica a oposição dos embargos, assumindo-o como de autoria própria. Diante do exposto, com fundamento no artigo 65 e 66, os embargos foram, então, conhecidos para apreciação. Fecho aspas. Os documentos juntados aos autos, as folhas 244 e 245, noticiam que o contribuinte efetuou o pagamento do crédito tributário em dezembro de 2010, tendo a autoridade atestado que, embora a então unidade preparadora tenha juntado tela de consulta do Sicob, feito uma tímida referência a esse pagamento no despacho de encaminhamento do recurso especial, isso não foi detectado pelo CARF, por isso não houve uma reavaliação sobre o acórdão de recurso voluntário e o recurso especial acabou sendo apreciado. Observamos, portanto, que desde a análise do recurso voluntário já se tinha a caracterização do pagamento e, consequentemente, renúncia ao recurso. Entretanto, e como destacado pelo próprio despacho da presidente, que deu seguimento a esses embargos, a Câmara Superior não apreciou tal questão quando da apreciação do recurso especial do contribuinte. Assim, conforme descrito no relatório demonstrado pelos documentos que instruem o processo, considerando que os débitos abrangidos por esse processo foram extintos pelo pagamento, deve-se reconhecer que o contribuinte renunciou ao seu direito de discutir o lançamento efetuado, devendo ser aplicado ao caso o artigo 78 do RICARF, que eu transcrevo e faço alguns destaques para os senhores. Então, pelo exposto, eu estou acolhendo os embargos para sanando o vício apontado no acordo 9202005299, de 29 de março de 2017, sem efeitos infringentes, não conhecer do recurso especial por desistência do sujeito passivo caracterizado pelo pagamento do crédito tributário. Esse processo, especificamente, como eu tinha tido outros embargos nominados nesse mesmo sentido, eu elaborei um voto parecido, mas confesso que fiquei na dúvida, porque a decisão do recurso especial, do primeiro acordo de recurso especial, foi pelo não conhecimento do recurso do contribuinte, era um recurso especial interposto pelo contribuinte, nesse caso, por ausência de similitude fática, razão pela qual, então, foi mantida a decisão do recurso voluntário, que, por sua vez, tinha confirmado a decisão da DRJ pela manutenção do lançamento.
Mas aí, de toda forma, eu acabei enfrentando os embargos e deixando de conhecer o recurso do contribuinte só para deixar explícito de que teria havido a questão da renúncia, mas, no meu entendimento, o efeito prático seria... Só para alterar o fundamento do não conhecimento. Na verdade, a gente poderia pôr até isso na parte positiva, depois da votação, né? Que seria sem efeitos, embaixo, passando vista apontada, sem efeitos infringentes, alterar o fundamento do não conhecimento para desistência, tendo em vista o pagamento do crédito tributário, alguma coisa assim, né? Na verdade, é só para alterar o fundamento, né? O efeito prático é só esse mesmo, né? Não é isso? Bom, sim. Tá, então, a conselheira, então, eu estou fazendo essa reformulação aqui no voto, só para consignar aqui na ata, né? Mas aí vamos fazer o julgamento, porque eu acho que é mais correto a gente dizer que conhecer e acolher os embargos, para, sanando vista apontada no acórdão número tal, de tanto, sem efeitos infringentes, alterar o fundamento do não conhecimento para desistência do sujeito passivo, tendo em vista o pagamento do crédito tributário. Alguma coisa nesse sentido, certo? Que é só a única coisa que está sendo feita, o efeito é praticamente o mesmo. Sim. Aí, conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Cecília. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. E eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer e acolher os embargos declaratórios para, sanando o vício apontado no acórdão 9202.005.299, de 29/3/2017, não é isso? 29/3/2017, sem efeitos infringentes, alterar o fundamento do não conhecimento do recurso especial para desistência do sujeito passivo, tendo em vista o pagamento, né? O pagamento do crédito tributário em litígio. Ficou correto, Rita? Sim? Ok. Aí vamos, então, para o 30? É igual? Não, no 30, o erro é só o erro no apontamento do número do auto de infração. Do número o número do DEBICAD no relatório do voto. Passo ao voto, então, do item 30. Já teve um igualzinho da conselheira Ana Cecília, né, Ana Cecília? Um até de um banco, não foi? Seu, que também era igualzinho. Era o número do DEBICAD. Então, conforme consta do relatório, trata-se de embarques inominados por meio do qual é apontado lapso manifesto no acordo 9202005300, haja vista erro na indicação do número de registro do DEBICAD objeto do presente processo. Transcrevo para os senhores o despacho que acolheu os embargos. De fato, segundo consta do auto de infração juntado às folhas 2, o presente lançamento tem como objeto o DEBICAD final 623, dígito 5, AI 30, por meio do qual é exigida multa por descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no fato de a empresa ter deixado de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Então, diante do exposto constatado o erro, deve o primeiro parágrafo do relatório do acordo 9202005300 ser retificado para fazer constar a seguinte redação, abro aspas, trata o presente processo do auto de infração AI, que constitui o DEBICAD número, este é o número correto,
é a folha 02, e aí eu termino de transcrever a parte do parágrafo. Então, pelo exposto, eu estou acolhendo os embargos para sanando o vício apontado no acordo número 9202005300, de 29 de março de 2017, sem efeitos infringentes, retificar a redação do relatório do acordo para fazer constar o número correto do debitcad, objeto do lançamento, qual seja 37.212.623, dígito 5. Como voto, presidente. Certo. Então, a Conselheira está conhecendo e acolhendo, né, sem efeitos infringentes também, apenas para retificar o número do debitcad. Então, esse aí é o número 30 da pauta. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanha a relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer e acolher os embargos de declaração para sanando o vício. Os embargos, eu vou botar embargos, né? Que eles todos são embargos inominados, né? O de cima também foi. Não é embargo de declaração, né? Sim. Os embargos para sanando o vício apontado no acordo 9202005300, de 29 de 3 de 2017, sem efeitos infringentes, retificar o número do debitcad de objeto do lançamento para 37.212.623-5. Bom, seguimos então aqui. O número 31 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, recurso da Fazenda Nacional, contribuinte cooperativa dos produtores de algodão do estado de Goiás. Número 31 da pauta. Pois não. Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da seguinte matéria: imunidade tributária de contribuições nas exportações via cooperativas. Foi dado provimento ao recurso voluntário nesse ponto, para excluir do lançamento o levantamento PR2. E em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que, conforme paradigmas final 039 e 3635, a operação entre os cooperados e a cooperativa é uma operação interna que não se confunde com a exportação. A relação jurídica entre a cooperativa e o cooperado se esgota na venda da produção deste para aquela, e independentemente se a cooperativa irá ou não realizar a operação com o exterior, já é devido o valor ao cooperado. A abrangência da imunidade limita-se às operações desenvolvidas diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro, não albergando as comercializações efetuadas entre produtor e adquirentes sediados no país, e as receitas diretamente decorrentes de vendas para o mercado externo estão excluídas da esfera de tributação das contribuições sociais. Contudo, no caso em tela, a decisão recorrida vai além daquilo que foi expressamente previsto pelo Poder Constituinte, uma vez que estende o alcance da norma imunizante às etapas que antecedem a venda direta ao comprador externo, ou seja, às operações intermediárias. Trata-se de mera venda indireta e deve incidir contribuição previdenciária sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, ainda que se refira à venda indireta para o exterior. O sujeito passivo foi intimado ao acórdão de recurso voluntário do exame de admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional, mas não apresentou contrarrazões e nem recurso contra a parte da decisão que lhe foi desfavorável. Iniciando pelo conhecimento, o recurso é tempestivo e a recorrente demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que o recurso deve ser conhecido. Com efeito, o colegiado afastou a exigência das contribuições previdenciárias na venda da produção rural por meio de cooperativa, enquanto os paradigmas decidiram de forma contrária, entendendo que a previsão constitucional ampara apenas as operações decorrentes de exportação, ou seja, as exportações diretas, nas quais a produção é comercializada diretamente com o adquirente domiciliado no exterior. Eu não sei se posso passar o voto, se vocês querem votar o... Podemos continuar ou alguém quer fazer alguma consideração? Podemos? Acho que podemos, conselheiro. Ok. No mérito, discute-se nos autos se as receitas decorrentes de exportações através de cooperativas são imunes às contribuições. Por decisão da maioria,
a turma COD decidiu o seguinte: há ainda, neste ponto, que consignar os fundamentos adotados pela maioria do colegiado, no sentido de que a venda ao exterior realizada por cooperativa é considerada exportação direta e, por esse motivo, a receita de exportação é albergada pela imunidade tributária prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição. Pois bem, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral, que a imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, 1 da Constituição é objetiva e não subjetiva, de modo que é imune o bem exportado, sendo irrelevante, assim, se a exportação é direta ou indireta. Tal precedente de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 62 do seu regimento interno, combinado com o seu artigo 45, inciso 6º. Eu transcrevo a emenda do recurso, peço para ler só os pontos de maior destaque, segundo o qual o melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações diretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, está a indicar que imune não é o contribuinte, mas sim o bem, quando exportado. Portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. E a imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no artigo 22A, da Lei 812 de 91. E foi declarada a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º dos artigos 245 da IN 3 de 2005 e artigo 170 da IN 971 de 2009. Em 16/16 de 2020, o Supremo Tribunal Federal ainda rejeitou os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme decisão cuja emenda eu transcrevo. A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa número 1975, de 8 de setembro de 2020, revogando os parágrafos 1º e 2º do artigo 170 da IN 971, de 2009, que, assim como a Instrução Normativa SRP 3, de 2005, restringiam a imunidade às exportações diretas. Veja-se, nesse sentido, os dispositivos revogados. No presente caso, discordo da decisão recorrida quando afirma que a exportação seria direta, pois a defesa da contribuinte é inconclusiva nesse sentido, mas entendo que a imunidade alcança as exportações indiretas, o que é atualmente reconhecido pela própria Secretaria da Receita Federal, diante da revogação acima mencionada, razão pela qual deve ser desprovido o apelo especial fazendário. Então, estou concluindo o meu voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Conselheiro Mário. Presidente, embora esses dispositivos, nossa discussão toda tenha se dado em torno da questão das trading companies, exportações via trading companies, eu entendo que os dispositivos, essa sempre foi uma questão interpretativa, os dispositivos que davam suporte a essa cobrança, os dispositivos infralegais eram efetivamente os dispositivos da Instrução Normativa 3 e depois da Instrução Normativa 971, e foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu sinceramente acho que se via, e ainda tem discussão, acho que muito brevemente sai alguma coisa sobre especificamente a questão das cooperativas. Eu acho que se em relação às trading companies, considera-se que a exportação ela deve ter tratamento de exportação direta, eu acho que com muito mais razão deve-se fazer isso com relação às cooperativas, desde que essa exportação, porque tem muitas situações peculiares em se tratando de cooperativa, às vezes, e aí vai depender de caso a caso, às vezes não se tem efetivamente a certeza de que se as exportações foram efetivamente realizadas, então é uma análise casuística a se fazer. Me parece, eu pergunto até ao conselheiro João Vitor, que essa não é a situação que foi trazida aí, me parece que aí foi só a situação da discussão jurídica mesmo. Então, a princípio, por hora, eu vou acompanhar Ei, Mário. Oi. É porque havia uma discussão, pelo menos em um processo que eu relatei, havia uma discussão com relação a essa operação entre a
a empresa, né, e a cooperativa, porque, na verdade, se ela funcionaria como uma trading, se a empresa dá saída do produto para exportar, ou se ela acaba vendendo para trading, que aí, para a cooperativa, né, e aí é quem exporta por sua conta e risco, vamos dizer assim, né? Sim, se a operação de consignação com vistas a exportação para o mercado externo, se é outro tipo de operação. Eu continuo achando que se não ficar caracterizada a entrega, não estou falando a comercialização, mas a entrega para a cooperativa, com vistas, porque às vezes você entrega e não se tem, a fiscalização vai até a cooperativa e a cooperativa não consegue comprovar que aquela produção que lhe foi entregue foi efetivamente exportada. Mas se a discussão é como foi colocada, entrega, a consignação com destino, né, de produção destinada especificamente ao mercado externo, eu acho que a questão está superada pela declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos das duas instituições normativas. Então, assim, eu não sei, eu pergunto até para o João Vitor se é isso, porque se a discussão foi essa, eu acompanho tranquilamente. Tem alguma evidência, João, de que o produto tenha sido passado para exportar? Não, é isso aí, eu acho que... O lançamento se chama exportação, produto rural algodão para exportação. Exatamente, essa discussão também não foi trazida para cá, né? Aqui a gente está fazendo muito mais a discussão da questão... Esse lançamento que foi excluído pela decisão proferida em sede de recurso voluntário é o lançamento PR2. O lançamento PR2 é produto rural algodão para exportação. Para exportação, então, com muito mais razão. Então, eu estou acompanhando o relator, presidente. Ok, João. Obrigado. Ficou entendido, Maurício? Sim. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, no número 31 da pauta, que é a Cooperativa dos Produtores de Algodão do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, não é isso? Isso, é recurso da Fazenda. Negar-lhe provimento, certo. Sigamos, então. Bom, agora, então, o 32, 33 e 34 da pauta, né, que é contribuinte, Sociedade de Ensino Superior, Estácio de Sá e Fazenda Nacional, eram os dois recorrentes, né? Esses 32, 33 e 34 da pauta foram retirados de pauta pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional. Depois nós temos o 35 e 36 da pauta, recurso especial da Fazenda Nacional e o contribuinte, Congregação das Religiosas Franciscanas e Imaculatinas. Também foi retirado de pauta a pedido da Fazenda Nacional. Depois temos o 37 e 38 da pauta, recurso da Fazenda Nacional, contribuinte Dedini S.A. Indústrias de Base em Recuperação Judicial, foi retirado de pauta pelo patrono, o contribuinte. E aí, então, chegamos ao número 39 da pauta, de relatoria da conselheira Rita. Aí nós poderíamos julgar esse, né, que vai dar... E aí depois fazemos o intervalo, pode ser? Então, vamos julgar esse processo. O número 39 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, é o recurso da Fazenda Nacional, e contribuinte é Fazenda Bela Vista Limitada. Trata-se de um recurso da Fazenda Nacional contra o exame de admissibilidade. Ele deu seguimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional, devolvendo ao colegiado a discussão acerca da natureza do vício declarado. Eu passo direto ao voto, porque eu acho que, pelo início do voto, é possível os senhores entenderem qual que é a questão. O recurso, tomando como referência o acórdão paradigma número 303.33.365, atende os pressupostos legais e deve ser conhecido. Conforme exposto, o recurso da Fazenda Nacional tem como objeto a discussão acerca da natureza do vício declarado pela turma ACOL.
sob o entendimento de que o lançamento deixou de apontar elemento material necessário à caracterização do fato gerador, a turma recorrida anulou o lançamento por vício material. No caso, temos lançamento para exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, caracterizado pelo fato de a empresa não ter declarado em GFIP a totalidade dos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Aqui é o AI 68. Segundo conclusão do acórdão recorrido, o lançamento não motivou a exigência fiscal corretamente, pois não apontou quais diferenças de valores deixaram de ser informadas pelo contribuinte e nem quais eram as bases de informação. Consta do voto recorrido, abro aspas. Entendo que a decisão ACO e a autoridade lançadora equivocaram-se, pois nem no relatório, nem nos outros documentos dos autos, não há indicação das efetivas diferenças de informação acusadas para aplicação da sanção, inclusive não informa devidamente quais foram as bases de confrontação entre o informado pelo contribuinte em GFIP e os supostos reais fatos geradores. E a razão está na própria preterição ao direito de defesa da recorrente. O lançamento tributário deve se demonstrar claramente quais são os seus fundamentos fáticos e jurídicos, sob pena de nulidade. Isso inclui o ônus probatório da administração e trazer elementos probantes e legais que subsidiem a constituição do crédito tributário para, em um segundo momento, demonstrar de forma clara o fenômeno da subsunção da norma aos eventos por ele representados, fecho aspas. Tomando como parâmetro as incorreções ou omissões descritas no acórdão recorrido, o que temos para análise, então, é a natureza do vício apontado, se material ou formal. E para a classificação do vício, adoto como premissa a necessidade de verificação se o erro constatado está relacionado com uma norma introdutora ou com uma norma introduzida da respectiva obrigação tributária. Tal entendimento se baseia nas lições do professor Paulo de Barros Carvalho, o qual já foi utilizado pela Câmara Superior no Acórdão 9202004329, da lavra do então conselheiro Heitor, que eu transcrevo para os senhores e que os senhores já conhecem, porque eu utilizo em outros processos, em outros recursos que eu trato dessa matéria. Ora, no presente caso, temos um auto de infração com fundamentação legal 68, para imputação de penalidade pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, implicando na multa do artigo 32, inciso 4, parágrafo 5º da Lei 8.212. No geral, esse instrumento é lavrado em conjunto com o respectivo auto de descumprimento da obrigação principal, onde se exige a contribuição relativa aos fatos geradores não declarados em GFIP, situação que ocorreu neste trabalho fiscal. Consta do termo de encerramento da ação fiscal, TEAF de folhas 18, que eu transcrevo para os senhores. Foram lavrados 3 autos de infração, e consta ainda, ao final do termo, o esclarecimento de que o DEBICAD 37.034.711.0, no valor de R$7.000 e poucos, refere a valores de folha de pagamento não informada na GFIP. Neste cenário, considerando que por mera formalidade dos processos administrativos relacionados à exigência de contribuições previdenciárias, onde eram lavrados autos distintos por cada tipo de infração apurada em um mesmo processo de fiscalização, sendo tais processos conexos, observamos que a ausência de descrição dos fatos no presente caso se deu em razão dos processos lavrados na mesma ação fiscal terem seguido caminhos distintos. Assim, o vício descrito, considerando as especificidades do caso concreto, está na norma introdutora, que deixou de trazer cópia do respectivo auto onde se exigiu a obrigação principal correlata. É necessário citar ainda que o fato típico imputado, não informações em GFIP de fatos geradores de contribuições previdenciárias, pode ainda ser atestado a partir da entrega extemporânea dos arquivos, situação que motivou a relevação da multa pela delegacia de julgamento. Nesse cenário, considerando que o vício apontado está no instrumento de formalização do crédito e não na norma sancionatória aplicável ao descumprimento do dever instrumental, aqui eu estou classificando o vício apontado como vício formal. Diante do exposto, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Conselheiro Mário, podemos passar ao voto? Querem discutir? Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor.
Eu vou acompanhar também nesse caso. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, S no 39, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Não é isso, Rita? Correto. Dar-lhe provimento. Agora, então, são 16 horas, fazemos um intervalo até 16h15? Então, tá, retornamos às 16h15. Por favor, apoio, poderia, então, interromper a gravação?